Oi, Chayane, boa noite, seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo o volume. Tá, você está conseguindo me ouvir agora? Aumenta o teu volume aí, tá? Se você tiver um fone de ouvido, ajuda também, né? Já tem um fone de ouvido? Se colocar aí, eu acho que vai melhorar o teu som. Pronto. Tá melhor agora? Tá aí. Tá, agora tá melhor. Obrigado por ter aceito aqui o convite para participar aqui dessa conversa. E, em primeiro lugar, eu queria saber como é que você conheceu a EFT, como é que você chegou até a técnica, chegou até o meu trabalho. Como é que foi isso? Bom, eu conheci a FT em 2016, através de uma amiga que tinha feito a Mente Próspera. Então, eu estava passando por um momento, assim, um pouquinho difícil, né, na vida. Estava no fim de um relacionamento de 18 anos. E aí estava assim, muito triste, né? Tava nessa situação, assim, ainda de resistência, né? De não aceitação. E aí ela me convidou para fazer uma sessão e realmente para mim foi maravilhosa, assim, porque eu saí de lá bem aliviada, né? Então, Então, mas aí fiz só então essa foi, sessão com ela. foi o teu primeiro contato, né, buscando aí curar uma situação de relacionamento, né? Isso. E nessa época, você atua como terapeuta? Você já atuava naquela época como terapeuta? Não, naquela época eu estava como artesã. Trabalhava como Trabalhava com artesã. artesanato, isso. Mas eu E, sempre gostei, né, assim, dessas coisas mais alternativas. e o que foi que levou você a ter o desejo, a despertar essa vontade de trabalhar como terapeuta? Na verdade, o processo da vida mesmo, né? Eu, depois dessa fase minha de artesã, eu comecei a trabalhar com massagem, né, também, que eu sempre gostei. Então, e também as pessoas sempre, né, eu tenho aquela coisa, né, também, as pessoas sempre chegavam em mim para conversar, sempre tinha um ouvido bom, né? E Você a tinha esse FT chegou perfil das até mim. pessoas, você tinha esse perfil das pessoas procurarem você para desabafar, para perguntar, para pedir conselho? Sim, sempre. Então, eu sempre tive esse paciência, né, também para escutar, para conversar. E E, isso, e a FT chegou até mim, né? Na verdade, a gente se encontrou uhum. na hora certa. Então, quando foi esse momento assim que você percebeu que você queria trabalhar como terapeuta? Que você estava trabalhando como artesã, imagino que você estava também, você era feliz com o seu trabalho como artesã? Sim, era feliz até o momento, né, que o ciclo já começou a se fechar. Então eu já não estava mais feliz. Eu estava sentindo alguma coisa em mim que eu precisava preencher minha alma. Assim, alguma coisa que me desse mais satisfação de contribuir mais, sabe? Assim, com o universo mesmo, né? De ter essa contribuição maior, assim, de poder fazer algo que mexesse mais assim com a minha alma. Então, é como se fosse uma sementinha, né, que vai sendo implantada assim. E aí eu fui buscando, né, esse mais autoconhecimento, né? E Uhum. aí que entrou a massagem, né, que era uma coisa que eu gostava muito, então de fazer bem ao próximo, né? Uma coisa assim que não só vendas, mas algo que tivesse essa retribuição, eu não sei, de ir e vir, né, de fazer bem ao outro. Você E, começou primeiro na então, assim, massagem só ou foi vivi no primeiro, processo. você foi primeiro na massagem, depois EFT, foi isso? Isso, aí foi primeiro a massagem, aí depois o reiki, depois barra de asas, e aí até chegar a FT. E qual é a ferramenta que você usa hoje, primordialmente? Agora,
Eu estou com massagem e EFT. Faz as duas, né? Geralmente. Estou fazendo as Ah, duas. Estou na... Isso. e já teve alguém que você atendeu só com EFT, da pessoa procurar você e você trabalhar só com a técnica? Sim, teve. Desde Como é que foi? que... Bom, desde que eu... Não, pode falar. Sim. É que desde que eu comecei a técnica, né, em 2016, na verdade, eu sempre usei, né, em mim, e todas as amigas que chegavam e que a gente tinha algum probleminha, a gente fazia a técnica. Então, só que era mais superficialmente, porque eu não entendia a base mesmo, né? E agora, já entendendo a base, né, depois de ter feito o curso mais profundamente, então, já desde que comecei o curso, continuei atendendo a família, amigos, e, e também, né, clientes já pagantes. O que é que a sua família achou dessa mudança, né, que você fez de artesã, que já não é uma coisa convencional, né? Mas mudar para terapeuta. Teve alguma dificuldade, resistência, ou foi tranquilo para você? Não, nenhuma resistência. Minha O pessoal mãe tava, super me apoiou, que bom, né? tá super E feliz, né? você lembra como é que foi o seu começo, assim, para você cobrar pela terapia? Foi difícil para você? Foi tranquilo? Como é que foi essa fase, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, esse bloqueio na hora de iniciar, né, a cobrança, ou por ter Sim. dificuldades mesmo com da relação com o dinheiro, ou por não se achar preparado para atuar. Como é que foi para você esse começo, né, de atuar profissionalmente e receber por isso? Então, eu também tive que fazer um pouquinho de FT para mim, né? Para a questão dessa segurança, de autovalorização do trabalho. No início, eu fiz algumas sessões, porque é isso, né? A gente quer ajudar todo mundo, né? Então, as pessoas que estavam perto, e tinha pessoas que eu sabia que não podia pagar, então eu fiz um preço simbólico, outros não cobrei também. Mas é isso, eu ia praticando e eu sabia que ia fluir, né? Então, e aí chegou um momento que apareceu, né? As pessoas chegaram, então, como eu também trabalho com massagem, para mim também é bom, porque eu vou fazendo a divulgação, né? Vou explicando, vou Uhum. falando. Então, a minha primeira pagante foi através da massagem. Aí eu falei para ela, ela gostou, ela falou, eu quero fazer. E aí cobrei um valor, né, que eu achava que estava bom, e feliz, assim, segura. Então, Uhum. depois de fazer essas FTs para mim também, né, para esse trabalho levou um tempinho também. Me senti Qual era o bem medo que você segura. tinha com relação a isso, de cobrar, né? Porque uma coisa que eu percebo às vezes é assim, então a pessoa faz massagem, aí ela sente que para massagem ela pode cobrar porque massagem dá trabalho, porque massagem é uma coisa física. A pessoa fala, não, massagem eu até consigo cobrar, mas fazer EFT parece que talvez seja mais difícil de cobrar porque é uma coisa mais leve, eu estou ali sentada, não estou fazendo um esforço, uma coisa assim. Não sei se teve isso com você, né? Mas eu queria entender qual era o tipo de bloqueio que você sentia. Eu acho que até com massagem também, sabe? Eu acho que é mesmo questão de me valorizar, tanto com FT, não só com FT, mas massagem, tudo, era mesmo de valorizar o meu tempo, valorizar o meu esforço, o meu estudo, né? Então, eu pensava, tipo, se eu cobrar mais caro, as pessoas não vão vir. Aquela crença Uhum, limitante, né? E então isso me bloqueava, né? Eu falava, será que se eu cobrar mais caro, as pessoas vão vir? Eu pensava, se eu cobrar mais caro, não vai comprar. e o que Então esse era o aconteceu? meu bloqueio. Você aumentou o preço, as pessoas deixaram de vir, como é que foi para você? Não, era crença limitante minha, sabe? E eu aumentei o preço da massagem, inclusive aumentei o preço da massagem, me valorizei, né? Então, assim, tudo, os meus estudos, e vi que realmente era um bloqueio meu, né? Eu Uhum. mesmo que não estava me valorizando, né?
E entender que, então você também falava, né, entender isso, é que quando a gente coloca, né, nossa postura, quando a gente acredita, as pessoas vêm, né, Uhum. então era E, só eu- uma e, é- e, crença. é, e é muito importante também a gente não associar que o preço tem que ser proporcional ao esforço que eu faço ou ao quanto eu estudei. O preço ele não é proporcional a isso, ele não tem que ser proporcional a isso. Eu não tenho que justificar na minha mente para cobrar mais que eu estudei muito e que eu fiz muito esforço e aí eu cheguei num ponto agora está justificado eu cobrar mais. Tá? Essa é uma relação que isso é só uma crença limitante também. Uhum. A gente consegue cobrar mais quando a gente se sente seguro para cobrar mais, quando a gente sabe que dá resultado, que nosso trabalho dá resultado, independente se eu fiz muito ou pouco esforço para aprender aquilo. Pode ser que eu tenha um talento natural e eu precisei estudar pouco para fazer aquilo. E pouco importa. O cliente ele não paga pelo quanto você estudou e pelo quanto você aprendeu. Ele paga pelo resultado que você é capaz de dar. E você se sente confortável em cobrar, dependendo da sua autoestima, se você se sente merecedor. E o preço é uma coisa completamente arbitrária. Não tem lógica nenhuma o preço. Não tem. A não ser quando tem assim um mercado de commodities, né, que é commodity é uma coisa que todo mundo tem igual. Então, se eu vou comprar um lápis e o lápis é igual em todo lugar, o lápis é igual em todo lugar, então tem aquele preço médio, eu não posso fugir daquilo. Mas um trabalho terapêutico individualizado, ele é completamente personalizado e não tem como ser igual em todo lugar que você vai. Pode ter semelhança, pode ter alguma coisa parecida, mas cada ser humano é único. Então, se eu atendo alguém, eu vou atender de um jeito. Se você atender essa mesma pessoa que eu atendi, você vai atender do seu jeito, da sua forma. É igual uma peça, é igual uma obra de arte. Qual é a lógica do preço de uma obra de arte? Não tem lógica. Você pode cobrar pela mesma peça 10 mil reais, você pode cobrar 100 reais pela mesma peça. Às vezes não, mas gastei de material aqui 100 reais. Tá, você pode cobrar 1.000, pode cobrar 10, pode cobrar 15. Você cobra o quanto você quiser. O preço da obra de arte também não depende do esforço que você fez para gerar aquela obra de arte. Não depende. Não depende do custo do material também. Claro, se for um material muito nobre, você vai cobrar mais caro um pouco. Mas você pode fazer com materiais normais, né, uma tela, um quadro, e você pode cobrar 5 mil reais nesse quadro. Ou pode cobrar 10 mil, ou pode cobrar 15 mil, e o material foi o mesmo, o esforço foi o mesmo. Então tá tudo aqui, ó, na nossa mente. Né? Então, a gente Isso. vai desassociando isso, né, o quanto eu me esforcei, o quanto eu gastei, o quanto eu me dediquei tantos anos. As pessoas usam isso para justificar que elas podem cobrar mais, mas elas não precisam usar essa justificativa. Uma pessoa pode começar a atender amanhã e já cobrar mais do que eu cobro, ou que você cobra, e não tem nada de errado com isso. Nada de errado com isso, ela pode cobrar. Não sei se ela vai conseguir atrair pessoas, né? Essa é uma outra questão. Mas ela pode fazer isso. Então a gente vai se libertando dessas limitações para poder cobrar aquilo que a gente se sente confortável, que a gente se acha merecedor de receber, para ter uma vida abundante, para ter uma vida confortável. Né? Isso é plenamente possível nesse campo da terapia. Claro, Para e eu você, achava, pode falar. eu achava que era isso, né? Que eu também, tipo, nossa, vou cobrar mais, era como se eu tivesse roubando a pessoa, sabe? Aquela coisa assim, não sei, era um sentimento de que eu não estava sendo justa, né? Um Uhum. sentimento de... Uma vez eu Entende? estava aqui acho que foi aqui na imersão aí, a aluna falou assim, né, terapeuta, né, de EFT também, um valor que eu não quero explorar, eu não quero explorar a pessoa. Isso, é. E não existe isso de explorar, porque ela não é refém sua. Né? Então, não é um escravo meu que vai ter que me pagar. A pessoa pode fazer ou não, pode ir para outro terapeuta, existem opções aqui no mundo, então não tem que fazer comigo.
Então não existe esse valor que acima de tal valor é uma exploração. Então cada profissional cobra o seu valor, cobra o quanto acha que deve cobrar, assim como cada artista vai cobrar o valor que acha pela obra de arte que ele fez, assim como os consultores, tem consultor em várias áreas hoje. Tem consultoria que custa 10 mil reais, tem consultoria que custa 50 mil reais, e tem consultoria que custa 100 mil. Então onde é que veio esse preço? Né? Por que que tem consultores na mesma área que cobram preços tão diferentes? E às vezes tem capacidades bem parecidas, tem habilidades parecidas, mas um consegue cobrar 10 vezes mais do que o outro. Então isso é completamente arbitrário. Não tem uma lógica assim, rígida. Né? É muito maleável, depende muito do que a gente acredita, do quanto a gente se sente confortável e merecedor. E também, claro, do quanto a gente gera de valor para quem nos procura. Mas até isso, né? Porque é muito difícil colocar um preço numa coisa onde a gente gerou valor para a pessoa. Quanto é que vale a pessoa se libertar, por exemplo, de uma síndrome do pânico? Quanto é que vale isso financeiramente? Quanto é que vale limpar uma memória de um trauma de infância, de um abuso que a pessoa sofreu? Né? Quanto é que a pessoa pagaria por isso? Então veja que é tão subjetivo, né? É tão difícil de colocar, é quase que completamente arbitrário mesmo, é uma escolha que a gente faz. Né? E aí às vezes a gente tem crença limitante com relação ao financeiro, vou falar sobre isso amanhã também, né? Crenças que impedem de se tornar um terapeuta de sucesso, e a gente tem que se libertar disso, né? Então, por isso que eu falo também sobre esses temas, né, no FT Pro, para ajudar, né, a quebrar essa limitação. Para você, para você, o que você acha que é o maior desafio dessa carreira, dessa profissão de terapeuta? O maior desafio? Sim. Pode ser o maior desafio para iniciar, Eu acho. ou o maior desafio na carreira como geral, como um todo. Bom, o maior desafio, assim, que para mim é a questão da insegurança, né? Pelo menos para mim, dessa insegurança pessoal. E de também achar, né, que como é uma coisa que as pessoas não conhecem, então você tem que fazer mais esforço, né, para poder explicar, né? Porque como é uma terapia que é alternativa, é diferente, nova, então as pessoas são, né, tem uma certa resistência, assim, para o que não é tão convencional. Então, acho que esse desafio de se você chegar, né, a explicar primeiro, para saber, né, então, não é que você fala, eu sou terapeuta FT, beleza, todo mundo já sabe, não. Você tem que ir lá do início, né, explicar como é, qual o benefício, como que age. Então, eu acho que esse é um desafio, assim. Uhum. E essa é a pior forma de você vender o seu trabalho, tá? Explicar o que é que é. Essa não é Eu a melhor maneira. sempre... A melhor maneira de você vender o seu trabalho é você falando dos benefícios e resultados que você ajuda as pessoas a Os alcançar. resultados, Né? né? Eu lembro de Porque as você pessoas, falando. elas pouco se importam com o que você faz, a ferramenta que você usa. O que elas querem é ter um resultado. Então, se você Sim, mas é fala isso, sobre esse é mostrar... Não, mas é isso, é mostrar o resultado, o que ela pode ganhar com o FT, né? Então, você tem que levar esse energia a mais, né? Para poder... Quando você vai num dentista, você não pergunta para ele quais são as ferramentas que ele vai usar no seu dente. Você quer saber que o seu dente fique bonito, pronto e maravilhoso. E você paga para ele para ter aquele resultado. A ferramenta que ele vai usar, você nem sabe qual é. Você pouco está se importando com isso. Né? Qual é a broca que você vai usar? Qual é sei lá, o esmalte que você vai usar depois para dar acabamento no dente? A não ser que você seja dentista, aí você sabe o que é e você vai perguntar, mas... Então o que as pessoas querem é ter o resultado, né?
Então, a melhor forma é a gente não falar sobre técnica em si, e sim sobre resultados, sobre o que a gente consegue ajudar as pessoas. Você chegou a focar em algum nicho de atuação? Eu estou aí. Estou nessa ainda vendo, né? Porque a vontade é isso, né? De ajudar todo mundo, né? Em tudo. Então, eu estou nessa observação. Uhum. Onde é melhor, assim, ainda não cheguei. Tem algum caso assim que você tenha atendido que tenha chamado a sua atenção, que você pudesse compartilhar aqui com a gente? Ai, tem um lindo, divino. É, eu atendi, na verdade, é minha amiga, né? Então, na época da pandemia, quando a gente estava todo mundo fechado, foi justo nessa época, na verdade, foi em 6 meses a gente se tratou. E ela tinha uma alergia, uma senhora de 68 anos, e ela tinha uma alergia de 35 anos, de coceira, que ela tinha no corpo inteiro, né? Então, ela tomava muito corticoide, tomava remédios, e essa coceira melhorava um pouquinho, mas depois voltava, não dormia direito, era uma coisa, assim, impressionante, né? Ela me contava, assim, que era uma coceira que já tinha ido todos os médicos, tinha feito de tudo, e ela convivia com isso, né? E era um tormento para ela, uma tortura. E quando ela chegou aqui, a gente começou a fazer FT, ainda nem tinha começado o curso, mas eu já sabia, eu falei, não, vamos fazer FT, pelo menos para aliviar essa coceira, esses sintomas, né? Então, a gente foi fazendo, né, juntas, e depois ela também fazia sozinha, né, ela acordava até de madrugada, assim, e na rua ficava fazendo FT, de tanto de coceira que ela tinha. E eu sei que diminuiu, assim, 90%. Hoje ela, de vez em quando, vem uma leve coceirinha, né? Mas aí ela já sabe por quê. Então a gente já descobriu, né? De onde vem esse gatilho, de onde vem essa coceira. Então, mas assim, ela parou de tomar todos os remédios, né? Não tomou mais nenhum remédio para nada. Tinha problema de gastrite, agora não tem mais. Então, consegue dormir, mudou, rejuvenesceu, né? Tá uma pessoa assim, outra pessoa. E isso em 6 meses, né? Uma coisa de 35 anos. Maravilha. Para mim foi maravilhoso, né? Que Impressionante. coisa boa. É. Né? Para a gente finalizar, queria que você falasse, né, para quem está aqui assistindo, tem pessoas que talvez tenham sentido o chamado para atuar nessa profissão, mas tem dúvida, tem medo, ou tem receio, não sei. O que é que você poderia falar, né, para quem está assistindo aqui? Ai, é tão bom. É tão bom quando a gente faz alguma coisa assim que preenche mesmo, sabe? Nossa alma, nossa vida. E se você se sente feliz em ajudar o próximo, em poder contribuir, né, com isso, com a cura, realmente tem que ter o dom, né? Realmente tem que ter esse dom aqui dentro mesmo para você, porque a gente mexe, né, com muitas questões, né? São questões de dores, né, sofrimento, mas é muito gratificante, sabe? Cada sessão, assim, que uma pessoa chega triste, sai com um sorriso, né? Um sentimento, assim, de, nossa, tirei um peso, aquele peso foi embora, né? Para mim, maravilhoso, assim, é aquela coisa, né? Não tem preço. E, Sim, então, é isso. Quem sente na alma mesmo, sabe? Que quando tá ali dentro, que toca mesmo, que se emociona, vai fundo. E trabalha os medos, trabalha as inseguranças, né? Porque isso acontece. E vamos. Então, é como você diz, né? É só começar. isso Começa aí. aqui, a gente vai na prática, né? Experiência, vai É fundo. isso, Ed.
Eu agradeço, então, aqui a sua participação. Obrigado pelo depoimento. Você tem algum Instagram, alguma rede social para o pessoal seguir você? Muito obrigada a você, né? Muito obrigada a tudo. Você trazer essa técnica aqui para a gente, de estar disponível. E tenho Chayane Paniago, terapeuta. Peraí, como é que é? Isso é o quê? Instagram, o que é? Isso, @Chayane Paniago, né? Que é meu nome todo. Chayane, Terapeuta. esse sobrenome não deu para entender. Paniago, Paniago. Panianiago. Chayane Paniago. Isso. Porque aqui no bate-papo, para quem quiser seguir aqui no Instagram, vai lá, ó, Chayane Paniago, e pode seguir o trabalho dela. Mas é isso. Obrigado, então. Sucesso na profissão. Obrigada. Que você atinja todos os seus objetivos profissionais, financeiros, se realize bastante aí como terapeuta. Obrigado, um Amém. abraço. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.